Olá pessoal, tudo bem? Prontos para começarmos mais uma aula? Então vamos lá. Olha, o nosso tema de hoje é o conceito de Guerra Fria, né? Estudar, compreender o que foi esse período conhecido como Guerra Fria e as duas principais ideologias econômicas do momento, que eram o capitalismo e o socialismo, tá bom? Então, o período que abrange a Guerra Fria basicamente é o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai trabalhar aqui o período que vai pós, 1945, que é quando termina a Segunda Guerra, e que se estende até aproximadamente o ano de 1991, tá bom? O que marca a Guerra Fria? O que é que significa essa Guerra Fria? Então, basicamente, o termo Guerra Fria está relacionado ao fato de que nunca houve um conflito armado, tá? Um conflito militar direto entre Estados Unidos e a União Soviética, que eram os dois líderes desse modelo de ideologias, como o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também conhecido como URSS, tá bom? Gente, a Guerra Fria, ela vai basicamente ser um conflito armado que vai envolver os países aliados aos dois líderes, às duas potências, tá bom? Então a gente vai ter que entender isso daí e quais são as ideologias que definem o capitalismo, quais são os conceitos, as definições que classificam aí o capitalismo e o socialismo, tá bom? Então vamos começar. Aqui na abertura do capítulo de vocês, eu estou marcando aqui alguns pontos importantes que já são até mesmo consequências desse período e que também trazem para a gente uma discussão sobre o conceito de progresso, de desenvolvimento, né? Uma das características importantes da Guerra Fria foi a corrida armamentista, mas a um nível, digamos assim, nuclear. Então, desenvolver bombas atômicas, bombas nucleares, era sinônimo de poder, diferentemente do que antes demonstrava poder, que era o domínio de terras, de propriedades, de territórios. Nesse contexto, nós vamos falar de poder militar, poder bélico, poder de guerra, tá bom? Então, nada mais poderoso naquela época do que as recentes descobertas da bomba nuclear, tá? Então, aqui nós estamos, por exemplo, observando uma imagem, como mostra aí na legenda para vocês, de pedaços do que são hoje considerados lixo espacial, tá? Esses pedaços de satélites, de equipamentos, que eram lançados no espaço, e que ao longo dos anos acabavam caindo sobre a Terra. Bem, como eu tinha falado para vocês, um dos marcos importantes, para tornar esses dois países lideranças mundiais ou potências hegemônicas foi o fim da Segunda Guerra Mundial, mas mais especificamente a participação deles na Segunda Guerra. Tá? A gente vai lembrar que os Estados Unidos ele entra posteriormente na guerra ao lado dos vencedores, no caso aí tanto da Inglaterra como da Rússia, tá? Que formavam o que a gente chama de grupo dos aliados, Então a gente tinha o eixo formado pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão, e contrário a eles nós tínhamos aí a França, mas que foi rapidamente conquistada pela Alemanha no início do conflito. Nós temos também a própria União Soviética, a Rússia começava a entrar na guerra, que também já fazia, já tinha feito aliança com a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. E aí posteriormente vão entrar os Estados Unidos. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viram numa posição muito confortável. Eles não tiveram perdas territoriais, a exceção aí foi Pearl Harbor, que foi, sofreu o ataque japonês, e eles tinham mantido um comércio muito forte, de armas nucleares, aliás, de armas durante essa guerra. Então, daí foi um passo para essa corrida armamentista pós Segunda Guerra Mundial, para disputar poder com a União Soviética, que também era um país que saiu vencedor, que conseguiu libertar boa parte da Europa do domínio da Alemanha de Hitler, da Alemanha nazista. Então, de um lado, os Estados Unidos estava fortalecido no pós-Segunda Guerra Mundial e de outro, a União Soviética ganhava aliados, ganhava adeptos, à medida em que foi libertando vários países, como por exemplo a Polônia, do domínio alemão, tá bom? Bem, aqui nós temos um mapa que vai mostrar essas áreas de influência, tá? Essas zonas de influência na Europa após a Segunda Guerra Mundial, dentro desse modelo de economia que vai ser implantado, de um lado pelos Estados Unidos, o capitalismo, e de outro pela União Soviética, que é o comunismo ou o bloco comunista. Então, nesse mapa aqui, a gente vai ver basicamente o quê?
tá? Nós temos aqui uma legenda para entender essas cores. Em verde, nós estamos identificando aqui os países do leste europeu, tá? Que vão definir esse modelo, né, de bloco comunista, né, de comunismo, esse território aqui todinho, claro, sob a liderança da União Soviética. Então, nós temos aqui nesse contexto, né, a União Soviética como sendo a grande líder, e no restante desse território aqui na Europa, tá, nós vamos observar todo esse território um rosa mais escurinho, né, como território europeu, sob uma, digamos assim, uma aliança ocidental formada a partir da base do capitalismo. Então, esses territórios aqui, eles têm, digamos assim, uma relativa importância nesse cenário dentro, né, depois da Segunda Guerra Mundial, dentro da Guerra Fria, tá bom? Também nós temos aqui que observar o quê? Geograficamente falando, os países que vão se aproximar desse modelo comunista são aqueles que estão mais próximos da União Soviética, que, portanto, estão mais próximos desse domínio, né, tanto econômico como também político do país. Gente, vale ressaltar que vários desses países, né, que foram libertos, por exemplo, da União Soviética, aliás, pela União Soviética, né, da Alemanha, também tinham governantes muito parecidos, muito próximos, né, do regime comunista. E aí a gente vai entender também por que essas alianças vão acontecendo, tá bom? Vou passar aqui a página pra gente. Então, por não ter sido uma guerra direta, né, militarmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, é comum chamarmos, né, essa guerra ideológica. Por que guerra ideológica? Porque foi basicamente uma disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética, uma disputa entre as duas ideologias, o comunismo, que pregava uma sociedade igualitária, né, sem divisão de classes sociais, com um Estado forte, que administraria a economia, a política para a população, e de outro, o capitalismo, que pregava uma economia livre, uma economia de mercado, baseada, obviamente, no capital, né, na produção dos meios, né, com um relativo controle privado, ou seja, a pessoa, dono da fábrica, ela controlava as mercadorias, a produção, os preços, e aí a questão da mais-valia dos produtos, enfim, todos aqueles conceitos, né, preconizados também lá da Revolução Industrial, que vão ser incorporados, que vão ser otimizados e maximizados no modelo capitalista de pensamento econômico. Então, para os Estados Unidos, esse crescimento do comunismo, do socialismo, ele ameaçava, tá, os ideais de democracia, da liberdade, né, do povo, e também a livre iniciativa, ou seja, a liberdade das empresas, a liberdade das pessoas de um modo geral. Já para a União Soviética, o crescimento dos Estados Unidos representava um retorno àquele modelo imperialista, né, de conquista de territórios. Para eles, os Estados Unidos eram os grandes vilões, eram os inimigos a serem combatidos. Por quê? Porque demonstravam um poder cada vez maior para agregar países dentro da própria Europa. Enquanto os Estados Unidos queria, né, dominar todo o território da América, né, transformar a América num único território deles, e ao mesmo tempo conquistar países da Europa, também a União Soviética tinha como interesse, óbvio, formar um território unificado. E aí, nesse sentido, dominar politicamente o maior número possível de países. A grande marca dessa guerra ideológica, portanto, foi a propaganda, né? Os meios de comunicação, digamos assim, os jornais, revistas, né, cartazes, eram muito utilizados para demonstrar as ideologias de cada um dos países. Então, aqui nós temos dois modelos, né, dessas charges. Então, de um lado, nós temos aqui uma charge que vai nos mostrar, né, da União Soviética, basicamente o que? Esse US, né, aí sendo o símbolo desse poder, né, dessa dominação, ou seja, ele mostrar, né, a União Soviética como controladora, né, esses dentes aí seriam os mísseis, né, da União Soviética apontados para o mundo, e do outro nós temos aqui uma charge uma brochura, né, que vai mostrar para a gente aí de como as crianças eram doutrinadas desde muito cedo a identificarem o comunismo como o grande inimigo dos Estados Unidos. Porque aí ele pregaria, por exemplo, um Estado forte que iria controlar, iria ditar toda a vida da população.
tá bom? Então, são duas características marcantes desse período, melhor, é uma característica importante desse período, a propaganda praticada pelos dois países, tá? Aí, nesse contexto, vão surgir aqueles filmes clássicos, né? 007, onde o vilão sempre é o inimigo, da Inglaterra, por exemplo, da União Soviética, sempre vista como o vilão, né? O comunismo. Vai surgir, por exemplo, filmes como Capitão América, né? Os Estados Unidos, aí a força superior, enfim. E aí, gente, a gente também observa no plano das ideologias, dessas duas ideologias, o surgimento de algumas correntes, né, econômicas fortes. Por exemplo, o macartismo. O que era esse macartismo? Né, a gente observa aqui, eu estou colocando algumas observações para vocês aí no contexto do livro, para vocês já irem identificando. O macartismo, gente, basicamente seria uma das justificativas usadas pelos Estados Unidos para intervir nos países da Europa. De modo geral, seria um financiamento, uma ajuda dos Estados Unidos aos países que participaram da Segunda Guerra Mundial e que saíram fragilizados dela. E aí, ao mesmo tempo, enquanto ele financiava a recuperação desses países, eles estariam também aderindo, né, à liderança dos Estados Unidos. Então, vocês têm aí um textozinho, dá para vocês darem uma lida. Aqui no box, tá? Vocês observam um texto falando sobre o conceito de Guerra Fria, tá bom? Dentro do macartismo, né, a gente vai destacar aqui a doutrina Truman, que era exatamente esse plano econômico, né, de fortalecer a economia, a política e a força militar dos países ocidentais, e aqueles países ocidentais que a gente viu no mapa da outra página, né, que estão na Europa, mas que estão do lado ocidental da Europa, contra o avanço do comunismo, tá bom? Então, o macartismo, ele vai criar essa ideologia da doutrina Truman dentro desse contexto de libertar os países, né, das doutrinas dos regimes totalitários. Claro que tudo isso é justificativa dos Estados Unidos, e aí a gente tem que identificar que há dois lados nessa história, tá bom? Bem, dando continuidade aqui a essa doutrina do macartismo, o que a gente observa mais? Qual era o grande objetivo, né? Qual era a grande questão aqui? A Guerra Fria ela vai ser, obviamente, uma disputa por poder, tá bom? Então, quando a gente pensa nesse poder, a gente está falando de um poder que é militar, né? Mostrar maior poder militar, mas sem um ataque real. Então, eles faziam o uso da propaganda como forma de divulgar, por exemplo, esse crescimento das armas, né? Esse desenvolvimento tecnológico e mostrar ao inimigo que bem, se você me atacar, eu estou preparado para uma resposta, tá? Então, nesse sentido, eles foram, na verdade, antes de um conflito realmente militar, eles foram criando mecanismos para mostrar esse poder, para mostrar que cada um deles, né, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, teriam condições militares suficientes para superar o inimigo. Então, era comum a gente ver, por exemplo, na União Soviética, carreatas, né, de tanques, onde eles mostravam mísseis, até há quem diga, né, hoje a gente fala sobre mísseis que teoricamente estavam vazios no seu entorno, mas que exteriormente mostravam um poder, né, era um símbolo assim desse poder da União Soviética. Mas também foram sendo criados organismos, instituições que iam se preparando para esse conflito, caso ele fosse realmente acontecer. Um desses exemplos, né, a gente tem aqui a criação da CIA, tá, em 1947, a própria ONU, que foi criada em 1948, né, depois da Segunda Guerra, ela também faz parte desse contexto, ela também tem uma ligação, apesar dela se manter neutra, né, se dizer neutra, mas ela mantém também um contexto muito próximo dos ideais capitalistas. Bem, a criação da CIA, que seria uma agência, né, secreta de inteligência para fiscalizar, para espionar as ações dos soviéticos, a criação em 49 da Aliança, né, Militar Capitalista, que era a organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa aliança, obviamente, era formada pelos Estados Unidos, mas também tinham interferência dentro dos países que eram aliados a eles. Então, todos os países que se aliaram aos Estados Unidos acabavam sendo defendidos por esse modelo de poder econômico, de poder militar. Bem, aqui nós temos basicamente alguns pontos importantes para a gente identificar, tá certo? Mas o Senado, em 1950, né, essa expressão aqui que a gente vai observar, Comitê de Atividades Anti-Americanas, basicamente foi criado para combater toda e qualquer ação que fosse contra, né, a economia, contra a política, contra a cultura, a sociedade americana.
E aí, quando se fala em americana, obviamente, Estados Unidos, tá bom? Ele não está considerando aqui o restante da América, até porque, nesse contexto, os Estados Unidos eram o grande líder do território do continente americano, tá bom? Então, ele foi basicamente criado para quê? Para fiscalizar, para punir, né? Para controlar esse avanço do comunismo, para impedir esse avanço do comunismo e, obviamente, para evitar qualquer tipo de movimento contrário ao capitalismo. Então, também vai ter, dentro desse contexto aí, uma ação muito forte na sociedade. Gente, como eu falei para vocês, a Guerra Fria ela é caracterizada por um não conflito militar entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim um conflito ideológico, né, as duas ideologias disputando poder, capitalismo e socialismo, mas foi uma guerra. Então, como é que foi uma guerra se os dois não lutaram? Eles não lutaram entre si, mas eles financiaram guerras em outros países, eles financiaram separações de territórios, eles financiaram conflitos étnicos dentro de territórios. Então, a partir de agora, nós vamos dar uma olhadinha nesses principais conflitos, tá certo? E aí, começando, por exemplo, pela Alemanha. E aí, vale ressaltar, estou colocando aqui para vocês agora um resumo, né, desse capítulo, para a gente entender e para que fique mais claro também, uma coisa que passei para vocês por cima, né? Se de um lado os Estados Unidos criaram, a CIA e a OTAN, né? A CIA como uma agência de espionagem, de controle, né, de inteligência, e a OTAN como um apoio militar, do mesmo jeito também a União Soviética criou seus mecanismos de apoio aos países socialistas, né, adeptos ao modelo socialista, aliados deles. Então, dessa forma foram criadas a KGB, que seria essa agência de espionagem também para os russos, né? E de outro lado, o Pacto de Varsóvia, que seria o contraponto da OTAN, ou seja, que seria também um apoio militar, uma agência militar, tá bom? E aí a gente estava falando sobre a questão da divisão da Alemanha. Gente, todo mundo já ouviu falar, se não, né, que fique agora claro, uma das grandes características, das grandes marcas, né, dessa Guerra Fria foi a divisão da Alemanha. Então, a gente vai ter a Alemanha sendo dividida em dois territórios, de um lado socialista, de outro capitalista. E para que essa divisão fosse efetivamente realizada, foi criada uma barreira física, que é o muro, melhor que foi, né, porque já foi destruído, o Muro de Berlim. Então, aqui nessa parte, quando a gente fala dessa divisão da Alemanha, a gente deve ressaltar que ela foi dividida em duas partes. De um lado, a Alemanha Ocidental, e essa Alemanha Ocidental é a Alemanha capitalista, tá certo? Ou seja, é a Alemanha que apoiou, que recebeu o apoio dos Estados Unidos, tá certo? E de outro lado, nós vamos ter a Alemanha Oriental. E essa Alemanha Oriental, obviamente, né, será o lado, ou melhor, foi o lado que teve apoio, que contou com a União Soviética. Então, no caso aqui, a Alemanha socialista. Ok? Então, a gente tem aqui essa divisão da Alemanha para a gente entender de que forma esses dois países atuaram não diretamente um contra o outro, mas financiando guerras entre esses países aliados. Nesse caso da Alemanha, a gente vai observar que famílias inteiras foram separadas. Então, logo no começo era comum a gente ver casos, ou ouvir, né, no caso no Brasil aqui, a gente ouvir casos de famílias que, ao serem separadas, muitos deles tentaram pular o muro, invadir o território. E aí a Alemanha Oriental, sob o controle da União Soviética, era muito taxativa, né, na proibição dessa invasão. Então, muitas pessoas morreram tentando atravessar o muro. Por exemplo, né, algumas pessoas perguntam se o que aconteceu lá na Polônia com a criação dos guetos seria um exemplo disso daqui. Na verdade, ali está num outro contexto, né, não era uma separação de uma ideologia econômica, ali era mais uma questão religiosa, né, separar os judeus dentro de um pequeno espaço de terras, mas faz o mesmo sentido, né, de você separar, de você segregar. Mas aqui no caso, o Muro de Berlim, ele foi construído separando o território de ponta a ponta, tá bom? Inclusive semelhante ao que o ex-presidente dos Estados Unidos tentou fazer, né, lá com a separação, com a criação de um muro, separando o território americano, né, a fronteira americana com o México, tá bom? Bem, para a gente ver que a história ela é cíclica, né, ela acaba se repetindo. Infelizmente, os maus exemplos também se repetem. Gente, no contexto da Guerra Fria, a gente pode também falar de um período de conflitos mais acirrados entre os aliados, que também pode ser chamada de guerra, ou melhor, já que foram várias, né? A gente pode chamar também de guerras quentes.
ok? E aí esse termo guerras quentes, né, a gente chama por contrário à Guerra Fria, porque ele de fato foi marcado por conflitos militares, agora entre países aliados dos dois blocos. Então aqui o primeiro desses conflitos nós temos a chamada Guerra da Coreia, tá, que acontece de 1950 a 53, mas que tem início 2 anos antes, quando em 1948, já depois da Segunda Guerra Mundial, né, esses países foram divididos, aliás, esse país foi dividido em dois territórios. Então, na verdade, assim, terminada a Segunda Guerra Mundial, a Coreia acaba se dividindo, e aí de um lado nós vamos ter a Península da Coreia do Norte, né, na região do Norte, pertencendo ou sob domínio da União Soviética, e a região sul da península é sob domínio dos Estados Unidos. Então, aqui no mapa vocês têm, por exemplo, a região sul, essa em amarelo, tá bom? Então, a região sul dominada, né, pelo território, aliás, território dominado pelos Estados Unidos, e a região norte, território dominado, né, pelo bloco comunista da União Soviética. E aí, gente, vale ressaltar a proximidade aqui, por exemplo, da China, tá? E aqui da União Soviética. A China, que é um país também adepto, né, do modelo comunista, e aí que se alia à União Soviética, tá bom? Inicialmente se alia à União Soviética. Mas, de fato, esse conflito na Coreia vai acontecer de 1950 até 53, né? E aí, basicamente, nós vamos ter a intervenção desses dois blocos. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética vão interferir militarmente, enviando apoio militar para os dois territórios, tá? De fato, em 1950, a União Soviética ela tem um poder muito forte nessa região, até porque ela tem aliança aí com a China, que também é socialista. Mas a guerra termina em 1953 com a assinatura de um tratado de paz, né, de um acordo de paz entre os países e a permanência da divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então a Coreia não consegue se unificar num só território e a permanência dessa divisão vai garantir o Norte para o regime, né, o bloco socialista, comunista, e o Sul para o bloco capitalista, tá bom? Esse acordo de paz, ele vai ser também utilizado em outras ocasiões, mas nesse princípio aqui, nesse primeiro grande conflito, que marca, né, as guerras durante a Guerra Fria, a gente vai perceber que ele não alterou aquilo que já estava posto inicialmente, que era a divisão, tá bom? E aí também acontece outro conflito semelhante ao da Coreia, que foi no Vietnã, onde do mesmo jeito, né, a região norte do Vietnã é dominada pelo bloco comunista e a região sul dominada pelo bloco capitalista. Vale ressaltar que nesse caso aqui, os Estados Unidos eles vão acabar se retirando da guerra, né, se retirando do conflito, devido ao grande número de mortes, o massacre muito grande dos Vietcongs, que representavam aqui o norte, né? Então, esses Vietcongs, vou colocar aqui para vocês. Os Vietcongs, eles representavam o norte do Vietnã, esse norte que era dominado também pela União Soviética, ou seja, pelo modelo, né, comunista. E aí os Estados Unidos, diante de toda uma propaganda que foi feita dentro do próprio território americano, né, das grandes mortes, dos grandes assassinatos acontecidos durante a guerra, eles acabam sendo obrigados, né, a sair desse conflito, né, a retirar as tropas do conflito, tá, da região. Bem, a Revolução Comunista na China também é um período que, aliás, também é um evento que marca esse período. A China também desenvolveu características muito parecidas, tanto na economia como na política, com a União Soviética, tá? É tanto que os planos quinquenais, né, que eram basicamente a ideia de 5 em 5 anos, os investimentos econômicos, né, ficarem voltados só para um determinado setor da economia, e aí, depois desse setor desenvolvido, passaria a outro. Por exemplo, durante 5 anos, todos os investimentos iriam para a educação, depois de 5 anos, esses investimentos iriam para a saúde, e assim alternadamente. Além disso, né, houve também o chamado Grande Salto para Frente, que foi uma busca, né, uma tentativa de solucionar a crise social, econômica, política, mas que não teve tantos resultados positivos como eles queriam a longo prazo. E a ruptura com a União Soviética, eles vão entrar em conflito devido à hegemonia do bloco, né? A disputa pela hegemonia, pelo poder, pelo controle desse bloco socialista. E aí a gente vai observar alguns eventos importantes que vão acontecer nesse contexto, tá?
entre eles a Revolução Cultural Chinesa, em 66, as reformas, né, políticas aplicadas depois da morte de Mao Tse-tung e a ideia de uma criação de uma economia socialista de mercado. Então, a China ela não abandona esse modelo socialista, tá bom? Ela não abandona esse modelo econômico. O outro grande exemplo, aí a gente observa, tá, gente, na América, no continente americano, Cuba, tá? Cuba era uma ameaça direta aos Estados Unidos. Por que era uma ameaça aos Estados Unidos? Por causa da proximidade geográfica. Cuba é vizinha, digamos assim, né, dos Estados Unidos, muito próximo ali ao território da Flórida. Cuba é uma ilha. E dentro desse contexto, Cuba acabou se aliando ao modelo comunista, ao bloco comunista, e essa ameaça se tornou ainda mais forte para os Estados Unidos, porque dentro do território americano ele tinha um país, uma nação, que voltou-se para um modelo econômico diferente do seu. Então, dentro daquela política de fazer a América um território apenas dominado, né, apenas pelo capitalismo, Cuba era uma grande ameaça. Somado a isso, Cuba recebeu, né, Cuba aceitou utilizar ou guardar dentro do território, trazer para o seu território mísseis soviéticos que teriam aí também sido mais agravantes nessa crise porque eles estariam apontados para os Estados Unidos. Teriam sido uma ameaça militar direta aos Estados Unidos, não da União Soviética, né? Ou seja, a União Soviética não iria lançar os mísseis, mas os mísseis eram dela e estavam dentro de um território aliado a ela. Então, os Estados Unidos praticam um bloqueio forte contra Cuba, né? Proíbe comércio com o território cubano, exige a retirada desses mísseis. E aí essa crise dos mísseis de 1962 vai fazer com que o poder dos Estados Unidos aumente, se amplie, né, ainda mais aqui na América, tá certo? Bem, ainda na década de 60, né, 62 aqui no caso a crise dos mísseis, mas continuando, também vai haver uma difusão a partir de Cuba, né, também vai se espalhar os ideais socialistas pelo restante da América, mas também vai ampliar-se para o continente africano, que tinha uma próxima relação com a América, e os Estados Unidos eles vão, obviamente, aumentar também o combate a esse avanço socialista, esse avanço comunista dentro do nosso território, tá? Nosso território aqui, no caso, a América. Gente, nesse contexto, a Guerra Fria ela é marcada, tá, por vários conflitos internos dentro de outras nações, mas jamais um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque ambos afirmavam ter tecnologias militares capazes de numa terceira revolução mundial, guerra mundial, perdão, acabar destruindo indiscriminadamente as populações rivais, as populações mundiais, ou melhor, a população mundial. Então, o poder militar de destruição de uma terceira guerra militar com armas nucleares seria muito maior. Se o que aconteceu no Japão fosse um exemplo, né, um indicativo disso, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki que destruíram as bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, que destruíram as populações, que prejudicou o solo, né? Então, uma nova guerra a nível nuclear seria algo tão assustador que as nações evitaram esse conflito. Há quem diga que, de fato, nenhuma das duas tinha desenvolvido ainda esse armamento nuclear, mas o fato é que ninguém estava ali querendo comprovar se havia ou não, tá bom? Meus queridos, aqui a gente tem, obviamente, um resumo desse contexto. Há muito mais a se discutir dentro de cada um desses temas aqui, desses subtemas. Eu aconselho vocês a fazerem pesquisas na internet, darem uma lida, usarem a internet como uma fonte de pesquisa, principalmente para que vocês possam compreender essas particularidades de cada conflito, tá bom? Eu vou deixar para vocês um formulário para a gente tentar exercitar um pouquinho do que foi discutido aqui e espero que vocês possam tirar as dúvidas nas próximas aulas, tá bom? Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. Tchau!